Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos. Hoje é segunda-feira, dia 12/4/2021. Ô, benção divina, e vamos que tá começando a semana. Cheio de alegria, e vamos que vamos. Vamos lá, gente. Agora vamos começar pelo dólar. O câmbio tchaco de novo. Eu falei que ia largar ele, mas como o dólar na sexta-feira subiu e ficou dentro da margem do câmbio tchaco, eu falei, olha, rapaz, eles voltaram a acertar. O câmbio tchaco, que é o câmbio lá do Paraguai, eles estão com a mínima de 5,65 e a máxima de 5,85, ou seja, compra e venda. 5,65 e 5,85. Não está longe a mínima da máxima, são 20 centavos. Isso significa que a média seria em torno de 75. E como que fechou o nosso dólar na sexta-feira? Muito triste, porque subiu 1,81, mas ficou um pouquinho dentro daquela média do que o câmbio internacional estava passando para mim. Fechou em R$ 5,67, uma alta de 1,81%. A porcentagem é muito alta. O câmbio não pode ter esses tipos de porcentagem alta. Ele pode ter oscilação, ele pode ter o que for, mas ele não pode ter manipulação, ele não pode ser um meio de especulação para ganhar dinheiro. Repito isso, estou repetindo, já faz um monte de vídeo. Espero que um dia alguém escute, ou que o ministro saia fora e entre outro que entenda um pouquinho melhor de câmbio, certo? Porque ele pode entender um pouquinho de crescimento nos moldes americanos, mas aqui não é Estados Unidos. E a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores, de novo, a semana passada inteirinha ficou no 0 a 0. As bolsas da Alemanha, da Europa, ficou tudo ali 0%, crescimento um pouquinho, cai um pouquinho, sobe um pouquinho, mas muito pouquinho, mas tudo no 0%, tá 0% agora. 15.242, está alto, mas está no 0 a 0. E aqui no Brasil, uma leve queda de 0,5%. Fechou em 117.669. Dentro do esperado, tá muito bom esse valor para o Brasil, tá? Mesmo por essa fase que está aí. Agora, como a pandemia já está saindo, está se abrindo o mercado, eu acho que agora a gente pode galgar para cima de 125 mil pontos, e eu acho que vai começar a bater recordes aí da Bolsa de Valores, das alturas aí, batendo valores um pouco mais altos. Apesar que, como a Bolsa está trabalhando, está fazendo, pegando só meia dúzia de ações, meia dúzia de empresas, 50 empresas, eu não acho muito certo o jeito que é medido o índice da Bovespa. O índice da Bovespa deveria ser obrigatoriamente todas as ações que existem abertas na Bovespa. Assim penso eu e assim gostaria que fosse. Pegar todos os valores, multiplicar por todas as quantidades que existem de ações, diminuiu a quantidade de ações, fez split, não sei o que, e fazer o valor dela real de todas as ações que existem na bolsa. Pode colocar uma limitação para não entrar ações, porque tem ações aí que, professor, que não movimenta nem 1.000 por dia, é uma coisa assim muito ridícula. Sim, nesses casos sim. Vamos falar que a bolsa se movimentar em torno de uma média de 6 meses, e de 6 meses fazer essas análises, ou uma vez por ano, de, sei lá, volume diário de média de 200 mil, sei lá, ou sei lá, $500 mil de valor de reais em movimentação. Aí são $500 mil é uma coisa boa, diária. Se tiver $500 mil diário durante 6 meses, aí ela pode entrar dentro eu acho que é mais prudente, porque senão fica muito maquiado o valor da bolsa. Às vezes a bolsa pode crescer muito e a gente não percebe. E ela está crescendo, só que não estão percebendo. Sabe por quê? Porque empresa de tecnologia não está no índice da Bovespa. Tem um monte de empresas de tecnologia aqui que não está. A MMX mesmo, ela estava com... Parece que ela estava com propensão para ser vendida.
vendida ao acordo, eu não sei o que é um acordo, parece que é com o chinês, eu não sei como é que é. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, se eu achar eu falo para vocês. E eu não tô achando. E eu sei que aqui, MMX Miner, ela tava R$2 há pouco tempo, agora ela tá 30 conto. 30 conto, ela subiu assim estrondosamente. Eu sei que teve um acordozito, tal, não sei o que, mas fez com que teve movimento. E esse índice não entra na bolsa. Não entra na bolsa. Não entra, professor, não entra. Esse que é o duro. Mas fazer o que? Vamos lá. Dando sequência aqui nas notícias, porque não estão tão nada bonita, mas tem algumas coisas que são boas. Pro nosso lado sim, mas pro planeta não. Vamos lá. Infomoney. Inflação medida pelo IPCA sobe 0,93 em março. IPCA subiu 1%? IPCA subiu 1%, 90,93%? Isso daí vai fechar o final do ano com 10% de IPCA. 10% de IPCA é o valor que o professor falou. Ah, porque o IPCA ele tá colado com o IGPM, só que um pouco mais atrasado. Então ele vem com retardo, é como quando se solta, chove na cabeceira do rio, vem chovendo, vem a chuva, a gente tá lá brincando, de repente fica tudo de uma vez e leva quem tá ali embaixo. É mais ou menos isso que funciona a inflação. E o IPCA, todo mundo tira do IGPM, joga para IPCA as medidas do coisa, porque nós temos que ter reajuste dos aluguéis e não sei o que dentro da inflação. Vamos lá, olha só. Maior alta para o mês desde 2015, mas abaixo do esperado. Abaixo do esperado, então estava esperando muito mais alto. A previsão, de acordo com o consenso Refinitiv, era alta de 1,03 frente a fevereiro e de 6,20 na comparação com março de 2020. Ah, mas não foi do governo, porque o do governo não estava esperando isso. Agora é o seguinte, com essa alta do coisa aqui, a Selic, o cupom, vai ser obrigado a dar mais uma alta de 0,75 pelo menos. E eu vou falar mais para você, o ideal seria fazer dessa vez, seria 1%. 1%. E não 0,75. Para mostrar que realmente vai segurar essa onda aí. Porque essa onda, 1%, precisa que segura. E já que pode movimentar para cima e para baixo, então um mês sobe, outro mês derruba, quando acabar cair. Mas tem que fazer conforme o valor da inflação. O Selic tem que andar conforme o valor da inflação. Agora tem um tchan do negócio aí que nós não estamos vendo. IGPM nas alturas. IPCA nas alturas. E bolsa não está subindo. Ela subiu, mas não está subindo como a inflação. A bolsa vai começar a subir. Escutem o que eu estou falando. Ela vai começar a reajustar os seus valores, começar a sair os resultados do primeiro trimestre agora e do segundo trimestre, e a bolsa começar a arrepiar subindo, porque ela vai ter que reajustar os seus valores dos seus produtos que vende no mercado nacional e internacional para adequar dentro da inflação. Empresas não engolem inflação, isso vocês têm que entender. Empresas não absorvem inflação. Toda inflação gerada, toda a indústria pega aquele valor e repassa. Não existe empresa que eu gosto tanto dos consumidores que eu vou guardar para mim a inflação. Não. Inflação significa achatamento da lucratividade da empresa. Empresas não têm prejuízo. Põe isso na sua cabeça. Empresas não têm prejuízo. Ela pode ter concorrência com outras empresas e abaixar a sua margem de lucro, mas jamais abaixar por causa de inflação. Isso não existe em empresas grandes e multinacionais. Enfim, isso na sua cabeça. Infomoney. Guedes faz crítica a ministro fura-teto. E em negociação do orçamento. Tem sempre um ministro mais ousado, né? Tem ministro fura-teto, tem ministro de tudo aqui, né? Tem ministro que não desiste. Vixe!
Ixi. O ministro da Economia, Paulo Guedes, criticou nesta sexta-feira a atuação do ministro fura-teto nas articulações em torno do orçamento 2021, indicando que isso teria sido determinante para o desequilíbrio das contas aprovadas pelo Congresso. E o Congresso fala que fez conjunto com o Guedes, e o Guedes também fala que fez conjunto com o Congresso. Então tem alguma coisa errada mesmo. Mas não é com os outros, mas sim com a fala e a palavra do ministro da Economia. Tem sempre o ministro mais ousado, né? Tem sempre o ministro fura-teto, e aí tu falou: volta toda hora e bate no mesmo lugar, bota em risco a viagem do grupo todo até. Acusou Guedes sem citar nomes em eventual virtual promovido pelo Bradesco BBI. Isso acontece volta e meia e é natural. Bota mais um pouquinho de dinheiro ali, bota um pouquinho mais aqui, bota um pouco mais ali. Esquece de combinar com os outros, né? Quando vai combinar com os outros, a conta não fecha, completou Guedes. Ele destacou ainda que é possível que as despesas com a Previdência este ano não sejam tão altas como o estimado. Eu não sei não, porque tem um monte de gente pedindo aposentadoria e não está conseguindo, que está tudo fechado em INSS. Tem um monte de gente que agora que faleceu, gente pra chuchu, que vai pegar pensão. E aí, como é que vai fazer isso aí? Pois é, e tem muita gente que ficou doente, ficou doente por causa do corona, e vai estar afastado e precisa de dinheiro. Eu não vejo muito com essa lente que ele vê não, viu? Ele vê com uma coisa tudo tão lindo, mas não é lindo do jeito que ele vê não, hein? Ele fala uma coisa, mas é outra, hein? Mas que o problema é se ter uma subestimada irrealista. Subestimativa irrealista e sistemática das despesas obrigatórias. O orçamento foi aprovado pelo Congresso há 2 semanas com uma redução de 26,5 bilhões na projeção de despesas obrigatórias do governo, dos quais 13 bilhões e meio de reais em despesas previdenciárias. Resumo da ópera: eu ainda não vi sair o orçamento aprovado nem desaprovado, assinado ou desassinado pelo presidente da República. E ele tinha que, se eu não me engano, era até sexta, pelo menos o jornal estava falando isso. Agora eu não estou entendendo. É até sexta, não é? Como é que vai ficar isso daí? Isso aqui tem que se definir para a bolsa poder andar. Se não definir isso daqui, a bolsa vai ficar numa oscilação tremenda. Vai ficar com medo, cai para baixo, vai para cima, vai ser o ó do Borogodó. Definiu a assinatura do presidente da República, vamos ver o que é. Mas que a coisa está fedendo para o lado do ministro da Economia, está sim, senhor. E essa matéria tá boa para ler, viu, gente? Eu vou falar para vocês, depois vocês dão uma lidinha, porque ela tá muito interessante. Tá lá no Infomoney. Ainda na Infomoney, Bolsonaro, Guedes e ala ideológica saem mais fracos de reforma ministerial, dizem analistas. Na avaliação de especialistas consultados pelo Infomoney, o Centrão foi o grande vencedor na dança das cadeiras do Poder Executivo. Mas não é por menos, ainda bem que está o Centrão ajudando no Ministério. Ou eles queriam que fosse tudo de um lado só? Aí fica manco. O equilíbrio, o centro traz para o centro. As discussões, as coisas, as pautas andam, as coisas começam a fluir. Então eu não sei o que está acontecendo. As pessoas acham que assim, é um governo, porque votou em alguém da direita, o governo vai ser 100% da direita? Que eu me lembro, o governo do PT, que era para ser totalmente comunista, não foi. Por quê? Por causa do Centrão que segura, puxa pro centro. Pois é, as pessoas acham ruim, mas quando tá o outro, é bom. Já pensou se tudo que o pessoal que gosta do Bolsonaro quer tivesse acontecido tudo na esquerda quando o Lula tava, por exemplo, um exemplo que eu tô dando, como é que seria? Então as pessoas têm que entender que não pode olhar só de um lado, ela tem que olhar dos dois. Então o Centrão, ele é bom, gente. As pessoas acham que não, mas ele é bom. Porque as pessoas gostariam de que as suas ideias fossem aprovadas e tudo mais. Só que não é bem assim que funciona, né? Graças a Deus, viu? Graças a Deus.
Porque quando vai tudo para um lado, tudo para o outro, nunca é muito bom, não. Porque agrada muito umas pessoas e desagrada muito outras. O meio termo, pelo menos, ele deixa um pouquinho desagradável e um pouquinho agradável. Ele coloca no meio, né? O caminho do meio, o caminho de Buda. Oh, viva! Mas tá aí, o pessoal tá anunciando coisas aí que realmente tem. Não diria um desequilíbrio e também não diria que é sai mais fraco, não é isso. Sai mais equilibrado. Eu prefiro esse termo para essa situação das trocas dos ministros. Vamos lá, ainda na Infomoney, no jornal. Títulos de emergentes devem se beneficiar com a rotação dos Estados Unidos. Dívidas de mercados emergentes começam a se recuperar agora que os rendimentos dos Treasuries caíram até 15 pontos base em relação à máxima do ano. A demanda de investidores por alternativas ao crédito ao alto rendimento dos Estados Unidos deve atrair mais recursos para os títulos de mercados emergentes. E assim rezamos para que venham para o Brasil. Isso é uma boa nota, uma boa indicação para cá. Mas parece que a China está sendo um pouco mais atrativa, porque o alto rendimento da China está sendo bem visto pelo planeta. E está um pouco delicado a questão de dívidas soberanas da Indonésia e da Índia. A Índia está com uma dívida tremenda, mas a China não. A China está conseguindo crescer sem criar dívidas volumosas. Isso é um ótimo sinal. E toda dívida que a China tem, ela tem reserva em moeda estrangeira. Então a China, desculpe me falar, mas ela é muito melhor do que todos os países que tem nesse planeta. Vocês podem ter certeza. Ela é a primeira economia do planeta. Muito melhor que a americana? Sim. Por quê? Porque os americanos têm uma dívida impagável. A China já consegue pagar. Ela tem um consumo gigantesco. Mas também tem os americanos? Sim, mas sem dívida. Então ela é muito mais estável. Se querem um planeta que não tenha nenhuma bolha estourando logo ali na frente, é melhor aceitar que a China pode ser a próxima referência do planeta. E graças a Deus o Brasil está negociando muito com ela. Graças a Deus. Antes fosse o ao contrário, porque aí nós estaríamos um pouco delicados, porque o risco de acontecer algum problema muito sério com os Estados Unidos é muito maior do que com a própria China. E eu vou falar uma coisa para vocês, mercado é mercado, viu? Você pode fazer o que for, não, vou dar uma restrição aqui, outra aquilo. Os caras falam, não, filho, eu preciso deles, não. Mercado, rapaz, não tem fronteira. Por isso que eu gosto muito do capital, dessa parte do financeira. O financeiro, ele não tem fronteira, ele não quer saber se o país é XYZ, se tem ideologia XYZ. Eles olham riscos, eles fazem análises numéricas, é isso que me encanta. Ainda na Infomoney, vamos lá. Após revisão tarifária e marco legal do saneamento, desestatização da Sabesp deve voltar ao foco dos investidores. Bom, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já disse que empresa de saneamento de água não deve ser privatizado. Mas, professor, às vezes vira um cabidão, vira não sei o quê, mas de água não. Você não tem como ter concorrência. De energia elétrica, ainda vá lá, porque ainda você pode pôr um negócio solar, você pode fazer alguma coisa ali, você que é uma indústria, você pode colocar gerador, você tem N coisas para fazer um controle. A água, não. A água, meus queridos, se privatizar e se fizer alguma coisa, nós vamos chorar amargamente por tais situações. Escutem o que eu estou falando. Vamos lá, Poder 360. Vontade de espirrar? Vamos ver. Aqui. Vai pra lá. Tá lá, coronga. Aqui nós nem corta nada. Aqui é tudo ao vivo e a cores. Ô, benção divina. Poder 360. STF e Senado articulam para minimizar atritos por CPI da Covid.
O requerimento de criação da CPI deve ser lido na terça-feira no Senado. O governo e a oposição já dão o fato como certo. Integrantes do STF procuraram o presidente do Senado para que não haja ruídos ou atropelo do judiciário no legislativo, segundo os senadores ouvidos pelo Poder 360. Por que isso? Porque está tendo uma pressão muito grande exigindo impeachment de ministros. E eles estão com medo de perder a boquinha, porque se eles tiverem impeachment, eles perdem a aposentadoria para eles vitalícia pro resto da vida como ministro e todas as regalias como status de ministro. Porque uma vez ministro, continua sendo ministro, mesmo aposentado. Olha só como é que é o negócio, né? E fora que fica marcado na história do planeta, do Brasil, que aquele ministro foi empichado. Meu filho, tá vendo? Os poderes, eles conversam, um tem medo do outro. É só um fiscalizar o outro que a coisa funciona. Governo do Estado de São Paulo, ainda na Infomone, Governo do Estado de São Paulo anuncia fim da fase emergencial. Estado avança para a fase vermelha hoje, nesta segunda-feira. Então, isso é uma ótima notícia, tudo voltando dentro da sua normalidade, sem os exageros das restrições. As aulas voltam de forma como que estava antes, um dia aqui pela quantidade reduzida, mas já voltando. E isso é um ótimo sinal. Graças a Deus. Isso para a economia é abençoado e para a sinalização nossa também. Poder 360. Olha só isso daqui. China recua depois de dizer que a eficácia de suas vacinas é baixa. A China falou que a eficácia era baixa. Mas vejam bem, eles falaram que não é bem assim, foi mal interpretado. Ela é baixa para as versões novas. Por isso que ele falou que é mal interpretado. O que eles estavam achando, eles tinham de medida era da versão primeira. Então a eficiência na versão primeira era muito boa. Mas nas versões já mutantes, não. Por isso que essa criação de vacinas diferenciadas, ela não vai ter fim. Porque sempre vai ter as mutações e sempre vai precisar que as mutações sejam colocadas nas vacinas, certo? Então é isso daí. Não tem para onde ir nem o que fazer. É assim que funciona. Vírus de gripe é assim, meus filhos. Jornal RFI, presta atenção nisso daqui. Índia ultrapassa Brasil e se torna segundo país com maior número de casos de Covid-19. Prestem atenção nessa nota. Eu só vou ler o título. A Índia ultrapassou o Brasil e se torna o segundo país com maior número de casos. Isso é o comecinho. Faz 1 para 2 semanas que a Índia começou a ter os casos novos lá. Eles são dos que vendem vacinas para o planeta. Vão para cortar. Isso daqui já gera uma pressão violentíssima em cima do governo. Eles não vão mandar uma gota de insumo para fora, porque a pressão é violenta em cima do governo. Segunda coisa, se lá está passando o Brasil, e aqui no Brasil nós tivemos várias mutações, prestem atenção, não é porque é o Brasil que tem mutação e o outro país não. Lá na Índia vai ter as mutações de lá também. Então se prepare, porque assim, faz aqui e chega lá, faz lá, muta lá, agora vai para outro lugar e depois volta e depois vai. Se o planeta não fizer de forma ordenada e de uma vez e única, todos esses controles não vai ter jeito. Saída, a OMS deveria construir indústrias gigantescas no planeta e a OMS deveria ser a fabricante do planeta para sanar isso de uma vez por todas. E ela tem que ter uma capacidade gigantesca de tipo fazer o quê? 1 bilhão de vacinas por dia, por exemplo. Para pegar aquilo lá e fazer assim, distribuir para país pobre, país rico, país médio, país da onde for. E se não fizer uma barreira planetária, não vai. Por isso que eu acho que Deus é incrível e a espiritualidade é magnífica.
ela vai fazer através da dor o mundo se unir. Porque se o mundo não se unir, isso não vai ter fim nunca. E a previsão para isso, quem sabe, 2023, como eu tinha revelado e falado há um tempo atrás. Escutem isso que eu acabei de falar. Vai acontecer. Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta. Namastê, meus queridos.